participação do São Paulo na competição, porque eu não sabia se era Copa do Brasil, se era Libertadores ou se era Campeonato Brasileiro. É tanta coisa na cabeça, tanto jogo, Que que a dúvida, gente né? às vezes se perde, né? Mas tá valendo para que competição é essa aí? Essa aí é a Libertadores, não é a Sul-Americana. Mas o que me chama a atenção no futebol do Brasil é o seguinte: tem time que tem muito, tem time que tem pouco, tem time que não tem nada, tem time que procura encontrar um lugar ao sol no dinheiro, e tem time que tem muito dinheiro e não tem uma bela de uma organização. E eu cito Cuiabá, Cuiabá, que está prestes a descer aí, pode cair e não disputar o campeonato do ano que vem. O que você quer dizer, Reinaldo? Tem muita grana. Tem muita grana. Pô, então o time que não tem, às vezes se esforça para adquirir um dinheirinho, para trazer um jogador lá barato e tal, e o Cuiabá tem, Cuiabá tem. A família Drescher, que mexe com borracha, para vocês terem sentido da coisa, tudo aquilo que envolve borracha no Brasil, quem produz é a família Drescher, lá em Cuiabá, ou seja, pneu de caminhão, pneu de carro, pneu de trator, pneu de avião, tudo. Tem uma grana danada, eles montaram um time de futebol, e eu conheci o começo do Cuiabá, eu estava lá, disputando o campeonato do Mato Grosso, e foi o começo de tudo, só que eles não tiveram a competência. Não, mas você está chamando os caras de incompetente? Estou chamando os caras de incompetente. Pelo dinheiro que tem de organizar um grande elenco, um grande time. Ah, mas levaram o menino do Flamengo lá, levaram o Jorginho, levaram o Pintado, não deu certo. Não deu certo. O negócio não é levar. O negócio é organizar. Você tem um organograma, uma programação, desde treinamento, desde o psicológico. Melhor que eu para falar isso é o Arthur. Não adianta você ter dinheiro, não adianta. Adianta sim, que isso é obrigação. Isso é obrigação de você pagar em dia, de você dar o dinheiro do jogador em dia. Mas você tem que saber o que você está movimentando, a sua equipe, tá? Então você tem a programação do que você vai fazer. E, se possível, com antecedência. Você dá trabalho com antecedência para entrar no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá vai pagar pelo mau profissionalismo dos seus dirigentes. Tem dinheiro e não tem competência para administrar. Bom dia. Aliás, vários times estão assim, querido Arthur Bernardes, nosso treinador internacional. Diga, Arthur. Abraço aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos. Essa abertura do capitão aí, eu vou pegar um gancho ali sobre o Botafogo. É impressionante como é que o campeonato, né? O campeonato do Botafogo é um campeonato menor, né? Não tem tantos jogos. E tem lesões, tem cartões, e oscila. Então, quando ele falou que o Anderson Moreira foi excluído, né, foi convidado a se retirar, foi uma decisão um tanto quanto precipitada, né? E agora ele foi contratado pelo Bahia, ou seja, ele está dentro do mercado, mexe para lá, mexe para cá, mas está sempre trabalhando. E o que acontece com o treinador, eu esqueço o nome lá do técnico do Botafogo, se ele perder mais um jogo, daqui a pouco vão invadir lá o CT de novo. Luiz Castro, Arthur, Luiz Castro. Tá, obrigado, capitão. Se ele perder mais um jogo, porque essa derrota de ontem, foram 3-0, uma derrota realmente que ficou... Tem que unir ao que aconteceu com o Fluminense, porque ele jogou lá atrás o tempo todo até tomar o gol. Tomou o gol no finalzinho do Manuel, aos 92 minutos, 93. Ou seja, se você pegar todo esse aparato aqui e falar assim, bom, o que o nosso querido treinador de fora trouxe de diferente para que nós possamos ver? A verdade é que a estrutura financeira e a estrutura profissional, que entre aspas, que é a gestão, isso aqui tem que funcionar bem antes de começar, você já estabelecer um ciclo de trabalho que você vai ter. Foi o que eu falei do Cuiabá. Sim, eu vou chegar agora no Cuiabá, pegar o teu gancho. Então, o que acontece? Não adianta você pegar um nome bom e botar dentro de uma estrutura que ela é amadora. Não adianta você botar um nome muito bom, um treinador muito bom, um atleta muito bom, um grande médico, mas se o entorno do trabalho não funciona. Você precisa de pessoas que tenham conhecimento, que tenham tarimba, que tenham alguma experiência, porque não é só a juventude que vai resolver o problema. Você precisa, eu não estou aqui falando de mim não, tá, gente? Deixa eu deixar bem, vou colocar as palavras de forma bem clara.
Não estou defendendo o meu negócio, não. Só estou dizendo o seguinte: se você abolir a capacidade, a qualificação de um Reinaldo que trabalhou em Rádio Globo, do Jabas, do Capitão Hidalgo, do Gilberto, que foi um jogador excepcional, que não foi nada de voluntarioso, o rapaz aí se equivocou, quem falou isso, na minha opinião, porque eu fui treinador dele, voluntarioso, caramba, o Gilberto pensava, dava de 3 dedos, falava, se expressava, comandava, fazia tudo isso, e todo mundo que conhece o Gilberto sabe, tanto é que ele jogou só em grandes clubes. Então, o que acontece? Você precisa qualificar as pessoas no sistema que você precisa. Não adianta você botar grandes nomes se o sistema não funciona, não paga salário em dia. Agora, você tem um bom salário, você tem a capacidade financeira, como é o caso do Cuiabá, e se você não se cercar de pessoas realmente que conheçam um assunto chamado futebol profissional, aí você não vai ter êxito. Então, eu espero que esses clubes se revejam, e eu acho que o Botafogo está oscilando e eu estou um pouco preocupado, assim como o Curitiba também. Bom, vendo a distância, Gilberto Costa, um abraço também para você. Qual que é o seu pensamento sobre esse comentário aí? Não, tá certinho. Boa tarde, bom dia e boa noite. Quando falou voluntarioso, eu pensei que fosse aqueles caras que ia trabalhar, né, na eleição, né? Você é voluntarioso para ficar ali, voluntarioso, eu pensei que fosse voluntário. Mas, brincadeira à parte, isso aí é certinho. Você não pode pegar, assim, futebol o cara tem dinheiro e pega. Hoje, às vezes, você vai muito pela amizade e não pela competência. Você fez uma amizade num clube, você vai para o outro e você acaba levando essa pessoa. Competência é uma coisa. E, às vezes, eu preciso de um médico. Pô, eu vou pegar um otorrino para cuidar de joelho. Ah, ele é médico. Porra, mas ele é médico, mas não é do que você precisa. Então, às vezes, no futebol, tem muita gente lá fazendo coisas que, nem se você quiser me levar para trabalhar num clube, para eu ser gestor financeiro, pô, eu vou morrer. Não vai dar certo. Você tem que se acercar de pessoas competentes. Você pode ser um presidente, pode ser isso, e você pode ser hoje um trabalho, mas você tem que se acercar de pessoas competentes para elas te dar um suporte para você ter sucesso, né? Às vezes hoje, que nem hoje, você pega um auxiliar, você pega para ajudar, se você pegar as pessoas que foram auxiliares de pessoas com sucesso, eles ficaram 200 anos de auxiliares e nunca tiveram um trabalho sozinho. Agora, tem gente que faz uma leitura, não serve para ser treinador, e aí, se eu estiver falando errado, o Arthur está aí, às vezes você não serve para ser treinador, mas você tem uma leitura de jogo excelente, que ele pode te dar um suporte bom. E você pergunta para ele, eu estou pensando isso, ele falou, não, é isso. Tu fala, puta, é mesmo, tá? Então, tem pessoas competentes, mas cada um no seu setor. Verdade. Eu li aqui na abertura que o Fred vai encerrar sua carreira no jogo contra o Ceará. Queria fazer a pergunta para os dois, para o Hidalgo e também para o Gilberto, que foram os jogadores aqui. Ô Hidalgo, quando você resolveu parar, resolveram por você ou você que resolveu, hein, Hidalgo? Eu resolvi. Antes eu quero dizer que eu tenho o maior respeito pelo Fred. Tenho o maior respeito por ele. Eu acho que foi sempre um bom profissional, zeloso. Você vê que ele está com a idade que ele está, cuidou da vidinha dele, do aspecto físico, simpático. Parece que nunca teve arroubos assim, de mostrar que ele era o tal. Parece uma figura muito boa, bem centrada, e penso que ele vai deixar uma marca boa. Não, eu tomei a minha decisão, até vocês conhecem a minha mulher, ela ficou chateada comigo, porque eu não tinha nem dito para ela que eu ia parar de jogar numa determinada partida. Meu pai em São Paulo, que acompanhava pelas ondas curtas da Rádio Clube, né? Até pelas ondas curtas. Não, eu tinha... Aliás, eu já tinha jogado muito tempo, sempre jogando, sempre, não tinha chinelinho, cansei, 31, 32, ainda mais depois que eu fui pedido para que eu ficasse cuidando da equipe durante um período como
interino, esperando que viesse um técnico, era para 20, 25 dias, fiquei quase 4 meses, aprendi bastante, puxa, como aprendi, eu era um cara estudioso quando jogador, tudo isso, e acho que para minha continuidade, eu pensava, eu vou parar porque a minha continuidade vai ser em Curitiba mesmo, que adiante eu ganhei 5 títulos, ganhei o torneio do povo, ganhei a viagem, ganhei vários torneios de verão, o que vai custar mais um ano que eu fique aqui? Não, eu vou parar, senão um dia um cara vai dizer, o Hidalgo está jogando com a bengala. Não, eu ainda podia roubar, né, que a gente fala, né, Giba? Mais 2 anos, porque jogar os últimos 2 anos é roubar, né? Eu não queria isso, e nem dei volta olímpica. Claro que foi uma decisão, não em cima da hora. Eu vinha cultivando a ideia que eu tinha que fazer alguma coisa e sair do futebol. Até hoje muita gente perguntava, por que você não continua? Poderia dar uma continuidade? Falei, mas vou dar continuidade e não no Curitiba. Eu tenho que sair daqui e começar a pensar, bom, um dia que sair, vou chegar em Ribeirão Preto um dia. Por simpatia, vou trazer o Hidalgo, porque um é amigo lá e tal. Aí eu vou treinar, olha o teto é branco, Hotel Brasil. Você viu, Reinaldo? Tem Hotel Brasil em todo o interior de São Paulo, né? Interiorzão tem. Hotel Globo, Hotel Globo, Hotel Brasil, tem tudo quanto é lugar do Brasil. Então vou ter que arrumar treino de manhã e de tarde para ver as pessoas. E sempre perto da estação. Do lado. Aí eu falava para minha mulher, não, deixa eu jogar bola, fazer alguma coisa aqui. Então, ficou pior, né, Rei? Comecei a viajar com o rádio, eu estava mais longe do que o futebol. Ficou pior. Eu parei. Eu simplesmente tomei uma decisão, cheguei no vestiário, eu lembro um jogo, cheguei no vestiário, foi depois do pentacampeonato, cheguei no vestiário, chamei o roupeiro e falei para ele, Adelino, eu vou parar de jogar futebol hoje. Pendura, o cara começou a chorar, viu, Arthur? Viu, Giba? Começou a chorar, que a gente tinha o tempo, caixinha, a gente arrumava o dinheiro, vocês sabem que estão no futebol, a gente arrumava um dinheirinho para o massagista, era só, o roupeiro, a gente dava um troquinho também, ele ia dar aquela martelada na chuteira, a gente fazia o bom ambiente, Ele começou a chorar, eu falei, vou dar a minha chuteira para você. Hoje é tudo arrumadinho, você entra no vestiário lá, a camisinha tá pendurada, tem até um ferro de passar escondido, assim, calçãozinho. Esse cara, o Hidalgo, esse profissional que você tá falando aí fez lembrar, tem aqui é um soldado americano, né, que ele descobriu que numa apresentação que ele foi, apareceu um senhor, ele falou, você sabe quem sou eu? O cara falou, não tem ideia. Mas você sabe quem sou eu? Eu falei, eu sei que você é um soldado americano e tal. Eu sou o cara que dobrava o seu paraquedas. O cara massagista, roupeiro, é um cara que é responsável, né? Tu é, né, Dago? Ele era tão ligado, Adelino, que Deus o tenha, que ele sabia quem ia jogar, ele sabia. Mais ou menos um time constante, ele punha a camisa no lugar certo. Hoje já fica pendurado, é bonito. Mas só para não alongar mais, foi assim. Aí eu subi e tinha um repórter aqui, atleticano, que é o Mafuz, né? Nossa, o Arthur sabe que é o Mafuz, o que ele dá de porrada aqui no Petralha, não derrubou o Petralha, né? Mas ele era repórter. E ele era um repórter do Curitiba há muitos anos, quando eu cheguei. Num Atletiba, ele atrás do gol do Célio, que quando eu cheguei aqui era o Célio, depois veio o Jairo, nós vimos na fotografia um gol do Atlético, ele vibrando atrás do gol. No dia seguinte, imagina, então no vestiário já tinha lá a tribuna, olha esse cara, canalha e tal. Pô, mas foi uma coisa engraçada. Ele foi um cara sempre ligado para nós. Depois vim para o rádio, sempre houve essa consistência de amizade. Muito bem, eu dei a notícia para ele. Mafuz, sempre pela lealdade comigo, né? Falei, Mafuz, vou dar para você a notícia, porque você sempre foi um cara correto aqui com a gente, mesmo atleticano, que você só perdia mesmo, você não ganhava mesmo, cara, brabo. Então é o seguinte, eu vou parar hoje, te dou a primeira notícia. Para quê? Aí ele já deu a notícia e entrou Ayrton Cordeiro lá de cima, que era o principal locutor da época. E aí o Ayrton começou a desfraudar, Rei. Desfraudar a bandeira. Hidalgo, capitão, e vai parar. Meu pai em casa ficou louco.
E a Clélia, então, começou a chorar. Quando eu cheguei, mas você não falou isso para nós? E o que nós vamos fazer? Imaginem, o que nós vamos fazer agora? Bom, aí vem o resto. Mas eu pedi para sair, não dei volta olímpica e estamos aqui no mercado. Ô, Gilberto Costa, como é que foi a sua despedida? Teve um jogo de despedida? Como é que foi, Gilberto? Gilberto Costa Marcinete chegou para ele e falou: ou eu ou o futebol. Eu tinha jogado em 25. Eu tinha jogado em 25 clubes, eu fiz boldas de clube, né? Eu estava na Portuguesa Santista aqui, que eles vieram. Tu vem aqui para a Portuguesa Santista? Aí eu vim na Portuguesa Santista, 93. Aí, só para brincar ali, jogar, praticamente. E para ter mais um ano de aposentadoria, né, na carteira, aí eu fui jogar. Aí daqui a pouco cheguei em casa, ligou o telefone, era o... Caramba, você falou lá do Mato Grosso, não. Cuiabá. Não. Do Atlético Goianense. Sim. Gilberto, aqui é fulano de tal, tá bom, você quer vir para cá? Eu falei assim, não, já parei, já estou parando, já falei com a minha esposa, não dá mais, tal. Não, nós temos uma proposta para fazer. Vai vir você e o Luvanor. Nossa! Por quê? Porque o Luvanor é daqui e nós estamos querendo fazer um projeto para levar o Atlético Goianense a ser um dos primeiros, se não o primeiro, o segundo, porque o Atlético lá era Goiás, Vila Nova e depois o Atlético. E eu deveria fazer um contrato assim, na época, né? Se eu tivesse hoje a vivência, quanto você ganha por ano? 1 milhão. Então eu tenho uma porcentagem se passar desse valor. Hoje eu estava ganhando um dinheirinho do Atlético, Sim. naquela não tinha essa vivência, e eu fui para lá jogar. Tanto que depois até conheci lá o Leandro e o Leonardo, né, que eles eram um amigo do como é o nome dele? A dupla sertaneja, né? Isso. Aí fiquei lá jogando, jogando e tal. Acabou o ano. Nós éramos para ser campeão, mas teve uma briga lá para não deixar o Goiás campeão. Foi o Goiatuba esse ano campeão, com o Orlando Amarelo de treinador. Olha só. E chegou o final do ano, eu falei para minha esposa... Foi 92? Gilberto, foi 92? 93. 93. Isso. Eu trabalhei no Goiás em 92, depois do Fluminense. Aí eu parei, mas não me pararam, mas foi um ano que 93 começou a dar dinheiro, começou a entrar os patrocinadores na camisa, nos clubes, né? E eu parei, mas parei de boa. Sim. Graças a Deus. E moro aqui em Santos, tu vê, ó, o capitão, ontem me ligaram de manhã, eu tinha um compromisso, não pude ir, o Youssef, ele é amigo do Pelé. Ontem eles foram aqui no Paquito, que é São João? Não, Paquito lá no o quê? centro da cidade, é um comida peixe, tudo. Um restaurante. Vem pra cá, nós estamos aqui 1h30, tal, puta, eu tinha um compromisso e não deu pra eu ir. Simplesmente estava no restaurante Clodoaldo, Edu, Lima, Abel, Serginho Churap e Manel Maria. Nossa! Tu vê. Só? E não deu pra eu ir. Pessoal, viu? Dá um dica aí. Esse pessoal eu tenho contato com eles todos. E não deu pra eu ir. Eu falei, puta, que não pena. deu pra eu ir. Mas a gente tá sempre se encontrando. Então, quer ver, você parou e não foi parado, e você sabe as tuas condições, começa a doer joelho, doer... Né, Jaba, que eu falo que hoje eu brinco, até 60 anos você joga para se divertir, depois dos 60 você joga para divertir os outros. Isso te prejudica, né, Giba? Verdade. Você todo o cenário bonito, positivo que jogou. Foi maravilhoso. Lógico. E aí vem a lenda, né? Você anda na rua aqui, é lenda, né? Você acha que joga muito mais do que eles falam. Acho que eu fui o maior do mundo, né? Porque o pai fala pro filho, já viu o neto, e já vem, eu sou o neto do não sei quem. Aí fica a lenda. Isso aí. A lenda é que fica a conversa. Quer ver, eu não ligo para isso, mas lógico que é gostoso. Sim, é melhor ego, você receber um elogio verdadeiro
do que o cara vem te xingar ou vem te falar, porque o brasileiro gosta mais de uma mentira dócil do que de uma verdade cruel. Só tu ver, eu estava sentado ontem lá embaixo, esperando a minha esposa chegar, lá no terceiro andar, lá na área de lazer, e estava conversando lá. Daqui a um pouco veio um casal com uma filha e falou assim, caramba, eu falei para todo mundo que você morava aqui, era meu vizinho. Eu falei, mas passou, porque tem a Taça das Favelas, e eles entregaram um projeto para o Guarujá para também fazer. E passou um contexto que teve em São Vicente, teve em Santos, teve na Praia Grande, e na final eu estava na Portuguesa Santista dando pontapé, eu e Serginho Chulapa, nós fomos dar o pontapé na final. E passou de novo na televisão esse projeto que ia levar para o Guarujá. E o cara veio falar comigo. Então é gostoso você estar sentado e a pessoa vir conversar com você pelo que você foi e pela pessoa que você é. Você, lógico, atleta profissional e ser humano são duas coisas distintas que andam paralelo, mas vai para o mesmo caminho. Então é gostoso quando você é elogiado pelo que você fez e pelo que você está fazendo e pelo que você é. Isso é gratificante, né? Ô Arthur, na sua história como treinador, teve algum momento que você teve que conversar bem no pé do ouvido de um jogador aí, até desses conhecidos aí, que falam, ó, tá na hora de separar, meu compadre, não tá dando mais. Tem alguma história assim, Arthur? Esse é um assunto bastante sensível, né? Porque você está tocando num detalhe que às vezes você tem que ter muita sabedoria para lidar, ainda mais o treinador. É verdade. E você pode contornar, já aconteceram alguns fatos. Assim, o que você está pensando quando você, o pós-atleta, o que você gostaria de fazer? Você tem alguma facilidade de comunicação? O que você acha? Você tem um perfil para treinador, o que você acha? Você vai assim, uma abordagem sensível, cuidadosa e respeitosa, porque você sabe que às vezes você finaliza a sua carreira ou alguém finaliza a sua carreira. E você ser finalizado não é legal. Você tem várias maneiras de você terminar. Terminar Sim. por lesão, terminar por incompetência, por descuido pessoal, o descuido na sua vida pessoal, particular. Isso tudo aqui acarreta, às vezes, uma prévia do que vai acontecer. Eu me lembro dos jovens, que vocês sabem muito bem quem é, que veio para o Botafogo, fez um sucesso, depois esteve no Atlético Mineiro. Esse rapaz aí, só para você ter uma ideia, ele está com uns 32 anos hoje. O jovem estava lá no Brasiliense, com o senador lá, e encostado lá com 21 anos. E aí eu precisava de um atleta de uma característica assim, da minha estatura, 1,75m, 76, forte e negro. Eu queria um atacante com essas condições de força, de potência, de agilidade e de boa aceitação para treinamento pesado, que era o meu caso. E aí tinha que ser um cara barato, porque o budget do clube não era um pacote financeiro muito alto. Vou tentar ser o mais breve possível. E aí, consultando o meu preparador físico, o Marcelo falou comigo, poxa, tem um jogador lá no Brasiliense que eu vi assim muito rapidamente, está largado lá, encostado. Aí entrei em contato com o senador Luiz Estevam, aí trouxe os jogos para a Coreia. Na primeira noite que ele chegou lá, na segunda eu estava na Turquia terminando a pré-temporada, já faltavam 3 dias, não adiantava ele ir para lá. Foi direto para a Coreia. E quando eu cheguei na Coreia, em Jeju, na ilha, que é afastado de Seul, ele tinha tomado uma cachaça coreana, embarcou lá no apartamento lá, que era dentro da concentração, um hotel 5 estrelas. Quando eu abri a porta, o cara estava emborcado, teve um monte de problema lá, que eu não vou denigrir mais a imagem do rapaz, que não é legal. Ali eu falei, cara, vai começar assim? Aí eu tive que falar para ele, você está com 21 anos, começando assim, vai acabar rápido. Nossa. E aí nós conseguimos consertar, né? E um jogador com uma qualidade excepcional, força, potência, agilidade, quadril. Eu falo quadril porque, olha o quadril do Pelé, quando ele ameaçava para a esquerda, cortava para a direita, tudo está no quadril e no joelho. E a musculatura de glúteo também muito forte, uma panturrilha forte. São ingredientes assim para o nosso ouvinte aí entender. E o Jobs tem isso tudo. Estou dando o nome dele aqui. E aí o que aconteceu? O Jobs se posicionou bem, virou um atleta, ele arrebentou com o campeonato coreano, só que no final ele quando meteu uma indisciplina lá que eu não podia segurar mais. Aí o Botafogo ligou perguntando. Tinha chegado lá
me recomendando e tal. Então eu falei, ó, pode levar, mas o Andrade no Flamengo ligou e perguntou, você o que você acha do Jobs? Eu falei, olha, eu treinei ele aqui, ele é outro atleta, só que tem um detalhe, se botar ele com o Adriano, vai ser bom, vai ter um bom entendimento em todos os sentidos. Aí, enfim, ele não quis. Aí o Botafogo levou. Quando ele chegou no Botafogo, ele praticamente salvou o Botafogo de cair para a segunda divisão naquele ano. Foi 2009 para 2010, era 2009. E aí, ele fez um campeonato aqui, ele teve um gol contra o São Paulo, que ele deu uma pancada em cima do Rogério Ceni, assim do lado, com um golaço. Ele jogou muito. E aí, eu cheguei para ele e falei assim, Jota, se você não se cuidar, vai acabar rápido. E aí as coisas, infelizmente, para ele andaram de uma forma meio distorcida, e o encerramento dele não foi aquele encerramento que nós queríamos. Ele até hoje está jogando. Ele mandou aqui. Nós do rádio, né, o Reinaldo? O Reinaldo. Eu preciso fazer uma amostragem para vocês aqui de um fato. Diga. Em cima dessa idolatria, em cima do jogador que está parando, o jogador que para, o jogador que continua, e o jogador após a sua parada, quem é o cara? Eu estava na Copa do Mundo da África, em Joanesburgo. O capitão Hidalgo vai lembrar muito bem. A sede da FIFA era ali embaixo do viaduto ali do Shopping Mandela. Ali era a sede da FIFA. E a FIFA na Copa do Mundo, amigo ouvinte, ela sempre traz algumas organizações em torno do futebol. Ela dá palestras, ela contrata jogadores para dar palestras, jogadores famosos do mundo esportivo, do mundo da bola. E nesse dia, nesse gancho aí que me dão com relação à parada de jogador de futebol, tinham 2 atletas famosíssimos, participantes de Copa do Mundo, que ia dar uma palestra. Eu me inscrevi. Eu fui lá para o auditório da FIFA para participar. De um lado, Gerd Müller, da Alemanha, que morreu faz uns 3 anos, e o Eusébio, de Portugal. Eu me inscrevi, fiz perguntas aos dois, eu tenho inclusive foto com os dois aqui. Foi um negócio fantástico. E na ocasião, eu estava ao lado de um jornalista português famosíssimo, Henrique Cardão, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar fazendo Fórmula 1, que estava do meu lado, e ele falou, Reinaldo, você vai fazer alguma coisa saindo daqui? Eu estava saindo para ir para o treino da seleção. Falando, por quê? Eu preciso te falar a respeito dessas 2 pessoas que pararam de jogar futebol, hoje eu posso te falar. O Cardão me contando. E o Cardão correu o mundo, conhecia tudo quanto era jogador de futebol. O Gerd Müller, hoje, vive graças à filha dele, que ele se perdeu no alcoolismo. Se entregou ao alcoolismo, a filha dele internou ele em vários hospitais, não teve jeito, acabou com o álcool e tal, parou por causa do álcool. Ele parou, não foi porque ele quis parar, parou por causa do álcool e acabou falecendo. Mas quando ele falou do Eusébio, cara, nossa, me deu uma tristeza, porque nós aqui no Brasil tínhamos uma feição do Eusébio de uma maneira diferente. Comparado ao Pelé, maior jogador da Europa, maior jogador da Copa de 66, maior jogador do Benfica, maior jogador de tudo quanto era jeito, o cara era idolatrado. Então, quando nós tínhamos poucas imagens, às vezes, do futebol da Europa, que naquela região não era como é hoje, a profusão que são as imagens hoje de jogadores, a gente via sempre o Eusébio bem. Aí o Henrique Cardão me contou a vida do Eusébio. Ninguém gostava dele, cara. Ninguém. Que era um cara nervoso, que era um cara prepotente, a ponto do irmão... Eu estou contando um fato jornalístico, eu não estou querendo criticar o cara pelo fato do que ele foi. A casa do irmão pegou fogo, o irmão foi morar na rua. Nossa. E ele cheio da grana. Eu fui me inteirando daqueles fatos, cara, falei, puxa vida. E quem está me contando eram os jornalistas mais credenciados de Portugal, que era o Henrique Cardão, com quem conviveu com o Eusébio. E o Eusébio estava ali na nossa frente, ali dando entrevistas e tal. Aí a gente chega à conclusão de que nesse mundo artístico, porque o futebol é uma arte, e só prepondera no futebol quem foi consagrado graças ao seu futebol e graças ao seu comportamento, tanto dentro quanto fora. Nós tivemos o final do Sócrates, que morreu às mínguas, bêbado, sentado no meio-fio, pedindo carona para ir embora para casa porque não tinha condução e não tinha dinheiro. Perdeu tudo no nosso futebol, e outros mais
Então o momento de parar não é aquele momento o sujeito parou porque bebeu, o sujeito parou porque arranjou mais emprego, não se cuidou fisicamente, foi obrigado a parar. Ele deixou de ser ídolo até no reconhecimento do torcedor, porque enquanto o torcedor não sabe que ele foi um péssimo sujeito, que ele foi um sujeito bêbado, que ele não tinha disciplina física, o cara ainda é fã dele. Que a partir do momento que ele fica sabendo dessas coisas, ele começa a esquecer. E outra, é que nem apelido. Eu me lembro de um fato, todo mundo conhece, o Almir Albuquerque, o Almir Pernambuquinho, o Almir que batia em todo mundo, que tinha fama de bater em todo mundo, morreu dentro de um bar com um tiro e que não tinha nada a ver com a briga. Mas quando saiu a notícia no outro dia, veio a excomungação, vamos dizer assim. Também o cara só arranjava briga com todo mundo, vivia no bar até de madrugada e não foi nada disso. Então, até o momento que o torcedor conhece o que faz um jogador de futebol, ele tem o sujeito como ídolo. Ele tem, fulano e tal jogava barbaridade, mas acabou bebendo, acabou não sei o que, se entregou. O cara nem toca mais no nome dele. Ele se perde nos contextos horríveis que o futebol pode proporcionar. Parabéns àqueles todos que têm esse comportamento profissional dentro e fora de campo, que é o caso do Gilberto, que é o caso do Capitão Hidalgo, que eram mestres da disciplina e da moral. Fala, Arthur. Rapidinho, só para concluir a história dos jogos, eu queria dizer o seguinte, o lado humano dos jogos é espetacular. O lado humano dele é sensacional, é um garoto boníssimo, um coração desse tamanho. E eu ficava preocupado com aqueles jogos, você veio dali do Brasiliense, que ninguém nem te colocava nem na equipe, você ficava separado. Mal falado. E agora você chegou num ponto que você precisa, você vai vencer. Chegou ao ponto do Romário mencionar numa entrevista que ele convocaria os jogos com a seleção brasileira. Olha. Então, mas o nível dele era muito bom. Até hoje ele ainda treina muito, ele posta aqui. Eu acompanhei. Só para terminar a parte aí, só por favor. Sim. Tem outro lá também, Reinaldo, Jarbas, Gilberto e Arthur, que tem a depressão do jogador. Isso. Aqueles que jogaram, tiveram a fama normal e não se adaptam em nada e anda pelas ruas, depressivo, sabendo do que ele foi. Sério, às vezes o cara joga jogador sério, né? Sério. Ele gosta de ser, que nem eu ouvi uma entrevista do Julio Iglesias, ele falou na entrevista, muito bom, né? Foi bom ouvir o espanhol falar, ele disse que ele gosta de ser reconhecido, e esse jogar o futebol, e o Gilberto sabe o que eu estou dizendo, ele tem que tomar um cuidado até após ele ter jogado futebol, deixar os bons exemplos, que é uma característica da pessoa, ninguém faz isso porque tem que fazer, isso é da figura, é do caráter, da personalidade da pessoa. Isso é que é importante. Mas tem muito jogador que passou e caiu no ostracismo, ele mesmo se jogou no ostracismo, entendia que não poderia fazer outra coisa que não fosse viver dentro do futebol. Tem muito disso, né, Gilberto? E outra coisa, às vezes o cara para de jogar e vai nos lugares e não é reconhecido, ele acaba estragando a vida dele porque ele fica preocupado que não é. Eu vou contar uma história, já rapidinho. Fica à vontade. Não vou falar o nome do jogador nem o clube. O cara foi beber à noite, 2 caras jogando futebol, um bebeu demais, e chegaram de manhã e foram direto para o campo. E dormiram lá no vestiário. Chegou de manhã, ele cheio de pau, reuniu o treinador, reuniu os jogadores, falou, eu vou parar, porque eu consegui um dinheirinho, uma confecçãozinha, já estou bem de vida, minha mulher também, eu vou parar. Deram um banho nele e puseram ele para dormir. Rapaz, ele recuperou, isso é verdade, ele recuperou, 3 horas da tarde, ele está lá treinando. Aí o cara falou assim, fulano de tal, tu não falou que ia parar? Eu falei que eu ia parar? Vou viver do quê? Não tenho nada. Mas cheio de pau, ele ficou rico de manhã, cara. Você sabe que, eu fiz muito... Vocês estão malucos. Eu apresentei muito feirões de carro. Não tenho nada, Giba?
Eu apresentei muito feirão de carro e geralmente esses feirões e as concessionárias, para São Paulo, faziam aquele plantão 24 horas no fim de semana. O cara aparecia 3 horas da manhã com uma mulher na concessionária e comprava o carro à vista. Lá pelo meio-dia, 2 horas, ele ligava lá para cancelar. Ele estava chumbado. Mas ó, o rádio também é assim, não é, Reinaldo? Aquele cara que precisou parar, porque narrador esportivo vai até, né? Né, Rei? Quanta história. Eu parei porque ninguém queria me contratar. Não é assim, não. Para com isso. Não para com isso. Não, detalhe é o seguinte, eu me lembro de um jogo, eu estava na Rua Javari fazendo um jogo, Juventus e São Paulo. Técnico do São Paulo, Cilinho. Aí 10 minutos do segundo tempo, o Oscar vira pro banco, Oscar Bernardi. Oscar vira pro banco e faz o gesto tradicional. Quero sair. Eu estava narrando o jogo, se não me engano era Jorge de Souza, o Juarez Soares, o comentarista Juarez Soares. O comentarista, atenção, altera Carmona, Henrique Guilherme que fazia o São Paulo. Henrique, o Oscar vai sair. Tá sentindo alguma contusão? Reinaldo, não sei o que e tal. As cabines da Rua Javari ficam do lado esquerdo. Sim. Aqui do outro lado ficava o banco. O Oscar pediu para sair. Aí a reportadaiada correu para cima do Oscar. Tá sentindo alguma coisa, Oscar? Não sei o quê. Não, eu devo dizer a vocês desse jeito, ó, que hoje é o meu último jogo, eu estou encerrando minha carreira. Mas, Oscar, tá, e eu quero dizer, desculpe as outras emissoras de rádio, que eu vou dar de presente essa camisa aqui. Ainda citou no ar, pro Yuri, filho do meu amigo Reinaldo Costa. Olha. Cara, eu tava narrando o jogo. Pô, primeira surpresa, o Oscar dizer que era o último jogo e foi. Contra o Juventus da Rua Javari. Aquele presente que ele tava dando pro meu filho, que é São Paulino, e tal, aquilo pra mim, pô, pra terminar o jogo ali, sabe? Agora, eu tô dizendo só pra coisas marcantes. Agora, teve jogador que continua jogando hoje e já parou faz tempo, né? Eu ia falar isso, cara. Tava na pauta. Reinaldo, eu já participei de debate com o Oscar, né? Falando sobre seleção brasileira, aquela Copa que nós perdemos na Espanha. Mas viu, Jarba? Sim. Mas o Oscar é uma figura espetacular para a gente falar com ele. É de uma humildade que a gente fica chateado, a humildade dele, hein? Ele foi um jogador importante pro futebol. Também, mas olha o sobrenome dele, filho. Bernardes. Oscar Bernardi, parece. É o sobrenome dele, é o sobrenome. Eu não sei o telefone dele, mas ele tem em Campinas, ali em Valinhos, ele tem um negócio lá, o detalhe foi o seguinte, a seleção brasileira foi participar de um torneio. Mas parabéns, hein? Parabéns para ele. A seleção brasileira foi participar de um torneio nos Estados Unidos, em New Jersey, e ia ficar lá uns 10, 15 dias, né? E o Oscar tinha levado o seu Pompeu, o pai dele. Aí eu tava no mesmo hotel que o seu Pompeu tava, coitadinho do velhinho, cara. O velhinho ficava lá, sabe, sem sair, sem fazer nada. Eu falei, não, Oscar, deixa ele comigo. Eu levei o seu Pompeu pra tudo quanto era lado. Eu levei o seu Pompeu pra Estátua da Liberdade, fomos lá no edifício Rockefeller, fomos pro Central Park. O seu Pompeu andava comigo. Pô, o Oscar, coitadinho, o Oscar levou o seu Pompeu pra Nova York, que depois ele viria jogar no Cosmos. E tal, e o seu Pompeu ficou comigo. Aí teve um momento de tristeza também, que infelizmente aconteceu comigo. São Paulo tinha jogado, não me lembro aonde, se foi em Santa Catarina. Onde é que foi? Quando de madrugada, o seu Luiz era o diretor de futebol do São Paulo, ligaram pro hotel lá do São Paulo, dizendo que o seu Pompeu havia falecido lá em... Como é que chama a cidade do Oscar? Lá, terra de... Esqueci o nome da cidade dele, e o Oscar, arranjaram um avião lá, o Oscar voltar e tal, o Oscar tinha que descer em São Paulo, pegar o carro e ir pra Birigui não, a cidade dele, esqueci o nome, lá da terra das costuras, lá dos bordados. Aí o Oscar de madrugada teve que sair de onde estava lá para poder, e eu tava com o Oscar. Então foi uma forma dele agradecer, né, e a gente teve uma amizade realmente muito grande, mas em termos... Figuraça. Boa figura. E jogava muito. E jogava muito. Reinaldo, agora eu vou falar a verdade, porque eu parei de jogar bola. Eu fui no médico, o médico fez todos os meus exames, 5 dias depois o médico falou assim, ó, você já não pode mais jogar bola.
falei, o que foi, doutor? Deu problema no coração? Deu Mostrou problema o exame aí? Ele falou, não. É que eu vi ontem você jogando. Giba, você não é fraca, não. Para de jogar. Mas, ó, o Renato falou um negócio sério aqui. Tem cara que já deve pra ter parado, viu? Arthur, você é técnico do Sub-18, 17, 14 de um time grande. Aí eu sou um pai que eu tenho um filho que eu acho que joga bola. Você é o técnico. Que vai resolver sua vida. Aí eu pego meu filho e levo lá no seu time para jogar, para fazer a peneira. Como é que você chega no pai? Porque o filho ainda é criança, para dizer, olha, o seu filho estuda. O que ele faz? Ele está no 3º ano, não sei o quê. Então manda ele continuar estudando, porque de futebol. Como é que é o psicológico disso? Seu filho faz o quê? Eu estou gravando uns vídeos aí, porque sobre o meu website já está praticamente pronto. Eu estou sempre falando isso aqui, mas tem que subir agora as gravações. E estou falando sobre exatamente isso que você está dizendo. Qual é o mas isso aqui está na pauta. Está na pauta, o Jarvis colocou na pauta, está na pauta pra gente. Então vamos lá. A primeira coisa que eu aconselho a fazer é o seguinte: você primeiro, antes de ver o garoto, fala com os pais. Primeira coisa, reúne os pais, vai ter uma peneira. Pai, vem aqui. Olha, vai acontecer isso aqui, você tem que ter calma, paciência, não vai ficar lá fora xingando, não vai ficar com raiva se o garoto não tiver oportunidade. Por quê? Porque você precisa ganhar tempo. Você às vezes precisa de 2, 3, 4 treinamentos para você ter uma conclusão, mas a gente que já tem um olhozinho um pouquinho afiado, clínico, dá para você perceber, pô. A qualidade técnica às vezes é uma coisa, a qualidade mental é outra, depende da faixa etária. Então a primeira coisa é você preparar o pai. Porque o pai é que vai te azucrinar. O garoto, às vezes, nem coitadinho, precisa de uma outra oportunidade. O Cafu é um exemplo. O Cafu treinou acho que 4, 5, 6, 7 vezes aí para poder chegar a ser um profissional. Mas você sabe, então, Arthur, que também depende da modalidade. Tem um amigo meu, que o filho dele gostava de jogar tênis, foi até jogar na Argentina, disputou um mundial. Aí ele perdeu na final. Aí ele saiu do jogo, o pai dele falou, mas perdeu de novo. Pô, o moleque parou de jogar tênis, até de brincar com tênis, então, só por causa de uma palavrinha, não é? Não, exatamente. Olha só, que exemplo bom que você está me dando. É mais um gancho. Quando eu falo sobre esse assunto, a educação familiar, ou seja, como você fala com seu filho, esse é um assunto muito importante. O ouvinte que está aí que sonha, meu filho vai ser o Neymar, ou vai ser o Messi, sei lá quem. Então, você tem que entender o seguinte, o que você quer, de repente, ele não está capacitado para ser aquilo. Você tem que sentir com o profissional que está no dia a dia lá com ele, para ver se ele tem essa possibilidade. Outra coisa, cada faixa etária é um procedimento. Dos 12 aos 14 é uma coisa, tem o desenvolvimento hormonal, tem o desenvolvimento intelectual, cerebral. Até você chegar aos 18, 20 anos, você vai ter uma noção exata de como direcionar. Por isso que é importante você deixar ele estudando, fazendo uma faculdade, fazendo um curso, para que ele possa ter o paralelo, para não se perder no meio do caminho. Verdade, isso mesmo. Oi, Giba. Fala, Gilberto. Opa. Tá bloqueado aí agora. Isso aí você tem que saber como você fala com o pai. Eu estava aqui assistindo o jogo, o cara falou, Gilberto Costa, eu já tinha visto o filho dele jogar. Sim. E ele falou, Gilberto, meu filho tem 18 anos, onde ele pode se apresentar? Eu falei, no quartel. Eu não ia falar que o filho dele não sabe jogar. Giba, você é sensacional. Hoje 18 anos, né? Hoje é velho, né? É velho. 18 anos, categoria de base, nada. Hoje é veterano. 18 anos. Geralmente, às vezes, geralmente você encontra alguém que conhece o cara quando joga e fala, você tá gostando de fulano de tal? Falou, é que você não viu o irmão dele jogando ainda. O irmão dele joga mais. É verdade, já viu isso também. Isso aí acontece com o Pita, acontece com todo mundo. Ainda bem que eu tenho 2 irmãs. O cara perguntou mas jogam bem vôlei, né? O cara perguntou pra mim. Mas se você fala esse negócio pro meu filho, Giba, eu ia falar pra você. Giba, mas ele é voluntarioso. O Neuci achava que o Antunes era melhor do que todos. O pai do Zico. É verdade. Vocês conheceram? Eu vi essa história. Joguei contra o Antônio. Centroavante, muito bom jogador.
O Edu era cérebro, né? O Edu era. Vou te falar, o Edu andava no campo tocando muito, era inteligente. Capitão, agora, é claro que o Zico foi diferente. Olha o que eu vou falar. O Neuci foi para os Estados Unidos. Neuci, o Nelson Legari jogava. O Neuci. Eu lembro dele. Ele foi jogar no Cosmo com o Pelé. O Nelson Legari jogou muito mais que ele aqui na Várzea, só que jogou na Várzea. O Negreiro. Agora, vou te falar. O cara perguntou, você tem irmão, Gilberto? Eu falei, não, tenho 2 irmãs. São vivas? Eu falei, não. Trabalham. Agora, você citou, o Zico é um caso diferente. O Antunes eu vi jogar, jogou muita bola. O Edu jogou mais ainda. O Zico, eu tenho até as minhas comparações, o Edu jogando no América e o Zico jogando no Flamengo. Né? O Edu jogou muita bola. Nossa Senhora, eu peguei brincadeira. O Edu, olha que time que eu peguei do América. O volantão, que tá para vir aqui, né, para falar com a gente. Qual é que é o nome do volante, o alto, da Portuguesa? Badeco. Que jogou no... Badeco, Edu e o Tadeu Ricci, que o pai dele era o milionário. Que jogou no Grêmio. À frente tinha esse rapaz que foi campeão do Grêmio, centroavante rápido. Então o time do América era agora o meio campo. Tinha aquele alemão lá atrás que espanava para todo mundo, Alex. Né? Alex. Mas esse meio campo era bom. Agora o Edu era difícil porque ele era muito rápido e ele tinha uma capacidade, né? Agora tá bem gordinho. Esse é outro bom de falar, viu? Reis, você vai adorar o Edu falando aqui. Vamos colocar para produção. O cara perguntou para mim. 10 minutos. Você foi jogador de futebol? Eu falei... 1 minuto para acabar aqui na nossa 1 hora. Você foi jogador de futebol? Eu fui, porque meu pai mexia com gado. Seu pai mexia com gado, o gado passava na rua e ele tirava pedra. Bom, vamos embora, gente. Obrigado mais uma vez. O Zoca. 1 minuto para acabar o programa, na nossa programação aqui. O Giba vai contar, já escolheu mais uma piada aí para encerrar? Deixa hoje. Você já contou um monte de piada no programa? O Reinaldo, você sabe, olha a piada, o Rony é o maior artilheiro das Libertadores, superou o Pelé. Aí que eu falo pra você, quem era Pelé? Jogava nada. Nossa, é verdade. Esses números aí, não sei não, hein? Vambora, gente. Giba! É que nem a pesquisa de eleição que tá aí no ar aí, ó. Nossa, nem fale. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau, Hidalgo, Arthur, Reinaldo, Giba. E que vença o melhor. É verdade. Tchau, gente.